E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui desse canal. Hoje é segunda-feira de carnaval, se você está assistindo a estreia desse vídeo. Se não estiver também, não tem problema, porque esse vídeo é uma apresentação sobre um pouquinho da história dessa festa tão controvertida, mas também tão antiga, tão popular, que faz parte da cultura brasileira, que é o carnaval, para a gente pensar um pouquinho no seu histórico e também para a gente pensar no porquê que essa festa é tão demonizada por alguns setores do cristianismo. Será que faz sentido demonizá-la? Será que não faz? Agora, nós devemos pensar nos motivos, que não seja o gosto pessoal, porque isso aí, é claro, é com cada um. Tem gente que gosta de futebol, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ler romance, tem gente que não gosta de ler romance, gosta de ler contos policiais e assim por diante. Tem gente que gosta de uma linha política, tem gente que gosta de outra. Enfim, essas questões, cada um é que faz a sua própria escolha. Mas um alerta devemos fazer. Você é que deve fazer a sua própria escolha, porque você é uma pessoa adulta, maior de idade, inteligente, capaz de fazer as suas escolhas. Suas escolhas não devem ser feitas por nenhuma outra pessoa que queira intervir na sua liberdade pessoal. A origem do carnaval, que é muito antiga, remonta a festas pagãs, alguns dizem até que remonta a festividades que aconteceram na Babilônia antiga e que depois, na Idade Medieval, elas foram cristianizadas conforme muitas coisas que eram praticadas naquele período. É claro que esse carnaval lá da antiguidade ainda não pode ser considerado um sinônimo do carnaval que nós conhecemos em nosso tempo, porque centenas, milhares de anos, em alguma expressão cultural, acontecem muitas modificações, muitas trocas culturais, e é óbvio que uma cultura não se mantém por milhares de anos de modo inalterável. Isso é quase impossível de acontecer. Mas as origens provavelmente vêm daí, e no período medieval esses festejos foram cristianizados, a ponto de que, no período medieval, e boa parte da Igreja Católica considera o carnaval uma festa cristã, porque ele está em íntima ligação com a Páscoa. Algumas pessoas pensam que o carnaval, por vir antes no calendário, é que determina a Páscoa, mas é o inverso. É a existência da Páscoa que é o ponto central da fé cristã, da fé dos primeiros cristãos, a ressurreição de Jesus, é quem determina todo o calendário religioso, inclusive o carnaval, que cronologicamente vem antes da Páscoa, né? Para muitas pessoas, o carnaval é considerada a festa da carne. Você já deve ter ouvido pessoas falando que carnaval significa festa da carne, momento de satisfazer a carnalidade. Mas a origem da palavra não é essa. O termo carnaval vem do latim carne vale, que significa adeus à carne. Ou também, alguns dizem que o significado é remover a carne. E por que que carnaval significa adeus à carne ou remover a carne? Porque ele está no prenúncio do início da quaresma. E o que se faz na quaresma? Jejum, né? Ou seja, o carnaval são os últimos dias antes do jejum da quaresma. O carnaval se encerra, logo depois tem a quarta-feira de cinzas, que se purificará o que foi praticado, os festejos que antecederam, e que ali vai ter esse processo de purificação e vai iniciar o período do jejum que culminará com a Páscoa, com a ressurreição de Jesus. Então, a palavra carnaval vem de remover a carne, adeus à carne, porque
ao acabar esses festejos, ficaria um período consideravelmente grande sem comer carne. Um período de jejum que só será superado depois do domingo de Páscoa, que vai acontecer aproximadamente 40 e poucos dias após a quarta-feira de cinzas. Agora, no Brasil, o carnaval, não preciso nem dizer que é uma festa altamente popular. Milhões de pessoas vão às ruas, vão aos salões, vão aos bailes, vão aos desfiles de escola de samba ou assistem de casa. Milhões de turistas vêm para o Brasil por causa dessa data. E é claro que isso tem uma série de complexidades, né? Tem uma série de questões envolvendo imoralidades, sim, é verdade. É claro que tem uma ligação grande do carnaval do Rio de Janeiro com o crime organizado, com a contravenção. E você deve assistir, por exemplo, o documentário Vale o Escrito, do Globoplay, que é um documentário muito bem produzido, muito bem pesquisado. Agora, o carnaval não é só isso. E eu estou falando do carnaval enquanto festa, enquanto festejos populares. E é claro que o carnaval tem muitas diferenças entre o carnaval dos desfiles, entre o carnaval que é praticado pelas comunidades e pelas elites das escolas de samba, pelas diretorias das escolas de samba. É claro que tem muitas diferenças entre o carnaval das capitais e dos interiores do Brasil, diferença entre o carnaval do Rio de Janeiro, do Nordeste, do Norte, de Minas Gerais, do restante do país. Cada carnaval tem as suas especificidades. E você sabe como essa festa começou no Brasil? Bom, ele chega no Brasil já praticamente no século XVI. E ele era conhecido como entrudo. O entrudo era uma festa que era celebrada em Portugal e que, no período do Brasil colônia, chegou ao Brasil também com esse nome de entrudo. Entrudo era um boneco de madeira gigante que saía nas ruas como desfile e muitas pessoas iam atrás daquele boneco. É uma alusão direta aos bonecos de Olinda, que você já deve ter visto ou pessoalmente ou mesmo pela televisão. É parecido com aquele processo. E no Rio de Janeiro, que era a capital e tudo mais, no Rio de Janeiro, o entrudo acontece, é festejado desde 1640. E logo passou a ser muito identificado com os escravizados, com os negros que habitavam na cidade do Rio de Janeiro já desde o século XVII. Anota aí que essa pode ser uma pista daquela pergunta que a gente fez no início. As pessoas iam para as ruas, pintavam os rostos com farinha e jogavam bolinhas de água de cheiro nas outras pessoas, ou então bisnagas de água mesmo. Eu lembro que na minha infância também era muito comum, e hoje quase não vejo mais, as crianças no carnaval iam para a rua jogar água nos carros, né? E já era feito lá no século XVII, quando os escravizados se pintavam, se fantasiavam e jogavam bolinhas de cheiro e água nas outras pessoas durante os festejos do entrudo. Chegou um determinado momento que as bolinhas não eram mais com água de cheiro, né? Eram águas mal cheirosas e até com urina, porque os escravizados aproveitavam aquele momento também para protestar contra a sua situação social, também para protestar contra as elites, contra os brancos que promoviam aquelas desigualdades. E quando isso começa a acontecer, o carnaval vai ser identificado, que ainda não é carnaval, é entrudo, com as populações escravizadas, e as pessoas brancas de classe média alta vão se retirando desses festejos. E pasmem, já no século XIX, Dom Pedro II chegou a proibir os festejos do entrudo em 1854, por esses mesmos motivos. Em seguida, começa a surgir o carnaval, e aí ganha esse nome, né? E o carnaval é festejado nos salões, tem o carnaval de carro, onde vão carros alegóricos, ainda rudimentares, dando a volta
em avenidas principais do Rio, depois em São Paulo, e com isso o intrudo e o carnaval vão se misturando e vão sendo festejados nas ruas, nos salões, nos desfiles, vão sendo inseridos os elementos da fantasia, de pintar o rosto, de jogar água nas pessoas também. Em 1917, já no início do século XX, o samba é introduzido no carnaval. E o samba também é um ritmo ligado às pessoas negras, às pessoas mais pobres, ligadas a ex-escravizados também. E outro detalhe importante, ligado a religiões de matriz africana. Tudo isso faz com que tenha esse elemento de religiões de matriz africana. E essa é uma outra pista para responder aquela pergunta que eu fiz lá no início. Em 1932, tem o primeiro desfile de escola de samba no Carnaval do Rio de Janeiro e a primeira campeã, a primeira escola campeã, e isso, é claro, vai aumentando e muito no seu alcance, no luxo, na complexidade dos temas de desfile, que cá entre nós, né? Os temas trabalhados pelos carnavalescos, pelas escolas de samba, são temas altamente culturais, são temas de muita complexidade artística. Produzir um carro alegórico em nossos dias, produzir um enredo, produzir fantasias que estão em conexão com o tema daquela escola de samba, são expressões artísticas da mais alta complexidade, da mais alta, do mais alto refino cultural e artístico. Isso não pode ser desprezado de maneira alguma. Claro que se deve questionar a origem de parte dos dinheiros que financiam isso, mas também tem o dinheiro público, até porque é uma festa que tem retorno para o município, que tem retorno para o Estado, porque move milhões e milhões de pessoas em torno dessa festa, com patrocínios, turismo cultural, turismo por causa do feriado também está inserido em tudo isso, né? Agora, vamos falar dos porquês que essa festa passa a ser demonizada. É claro que tem os lados que eu já falei com você, que deve ser visto com atenção, que deve ser criticado, que deve ser até denunciado, como tem em muitos outros elementos, é claro, né? Mas alguma das causas da demonização do carnaval passa por uma festa que é ligada aos escravizados, às pessoas negras, às pessoas mais pobres e, consequentemente, a uma festa que historicamente é muito ligada a religiões de matriz africana. E até nos dias de hoje são muito ligadas a manifestações religiosas de matriz africana. Em outros lugares tem uma conotação muito católica, de um catolicismo popular muito forte, como em Minas Gerais, como na Bahia, mas também tem essa ligação com as religiões de matriz africana, e essa é uma das causas do porquê muitos cristãos demonizam essa festa. Veja, gostar ou não é uma escolha. Demonizar é uma outra postura. É uma postura de se sentir superior. É uma postura de considerar a outra cultura, a outra manifestação religiosa como inferior. E você já imaginou alguém demonizando a Marcha para Jesus, por exemplo? Que também não é o caso de ser demonizada, mas também deve ser criticada, também deve ser analisada. E também, nesse caso, não é apenas uma festa popular, no caso da Marcha para Jesus, é uma festa estritamente religiosa, em que a outra pessoa também tem todo o direito de gostar ou não gostar, de querer participar ou de não querer participar. Se a pessoa escolhe participar, é um direito legítimo que ela possui. Se ela escolhe não gostar e não querer participar, também é um direito legítimo que ela tem, mas também não cabe demonização desses processos. Um segundo dado do porquê que o carnaval e outras festas são demonizadas é a herança puritana e moralista que grande parte do protestantismo brasileiro herda.
né? O puritanismo que vai para os Estados Unidos, para a colonização da América do Norte, e que marca aquela religiosidade com uma maneira altamente moralista, que é contra jogos de azar, que é contra bebidas, que é contra jogos desportivos que sejam, que é contra qualquer roupa, tem um padrão de roupa a ser usado, que é contra qualquer tipo de lazer, inclusive, depois será contra até o teatro, ao cinema, a música que não é religiosa, enfim, é uma complexidade enorme, e o protestantismo brasileiro absorve grande parte dessa herança puritana e dessa herança moralista. E a terceira causa tem tudo a ver com a versão do protestantismo que mais se tornou popular no Brasil. Boa parte desse protestantismo é pentecostal e neopentecostal, que desde a sua origem também tem um aspecto contracultural. Tudo aquilo que é cultura popular é negado, é olhado com uma certa desconfiança por esses setores religiosos. Esses elementos ajudam a explicar o processo de demonização da festa do carnaval, do porquê que é considerado algo tão pejorativamente falando, algo tão pesado do ponto de vista da espiritualidade por muitos. Agora, é claro, são explicações desse peso que se tem, mas lembrando que cada um tem o seu direito de gostar ou de não gostar, de gostar de parte, de gostar das músicas e não gostar de estar presente, de preferir descansar nesse período. Claro, esse é um direito de cada um. Agora, nós também precisamos pensar na relação que uma festa como essa tem com a cultura brasileira. E também devemos pensar de modo equilibrado, de modo sóbrio, do porquê que há explicações religiosas e não pessoais, para uma festa que tem um histórico de estar ligado aos ex-escravizados, às populações mais pobres da sociedade brasileira e também ligadas a religiosidades de matriz africana e às heranças que as camadas do protestantismo que demoniza a festa também possuem de puritanismo, de moralismo e de uma postura contracultural que se manifesta não apenas em relação ao carnaval, mas até hoje tem pessoas que demonizam as práticas desportivas e artísticas como cinema e teatro, só para a gente ter uma ideia. Se você gostou desse vídeo, dessa relação da religião com o carnaval e do histórico do carnaval no Brasil, não se esqueça de curtir e de compartilhar nos seus contatos, e em breve voltamos com mais conteúdo aqui no canal Café com Teologia. Até lá!